E agora você faz uma boa ideia. Na verdade, você sabe como funciona lá por dentro e como é o Corinthians nos bastidores em geral. Isso te deixou mais Corinthians? Não, Corinthians eu já sou desde que nasci, né, cara? Eu, minha família, todo mundo é corintiano, fanático, é um amor indescritível. Eu falo que depois da minha filha e da minha mulher, É o o meu, Corinthians. meu filho é o Corinthians, cara. Assim, eu vivo pro Corinthians, só que assim, às vezes nem eu imagino que eu sou presidente do Corinthians, porque graças a Deus eu sou uma pessoa simples, humilde, e a cadeira para mim nunca pesou, porque dizem que é a segunda cadeira do país. E eu trato a cadeira como normal, cara. Sempre atendi todo mundo, trato todo mundo igual, recebo todo mundo. E ela não, sim, nunca pesou para mim, mas e eu sempre deixei claro na minha campanha que só um presidente burro não trabalharia por uma torcida dessa, cara. Porque o Corinthians, eu peguei essa fase, ficamos 23 anos sem ganhar um título, estava lá, dos 3 jogos fui em 2, eu tinha 13, 14 anos, e meu dinheiro só dava para Geralzona. Quem conhecia Geraldo Morumbi, mal se dava para ver o jogo lá atrás do gol, aquela Eu fui um Geralzona. tanto na geral do Maracanã. Cara. E era gostoso, que ali que tá o povão, Estava eu sempre real. cara. Então eu acompanhei como torcedor. Então, cara, de repente eu me vejo presidente do Corinthians. Cara, é minha obrigação trabalhar para essa torcida. E eu como comerciante, como visionário, como gestor, eu falava assim, se eu tiver um custo melhor, eu loto a minha arena. Qual é a minha arena lotada? Eu dou visibilidade para o meu patrocinador. E eu consigo cobrar do meu patrocinador. Eu deixava claro que eu não vou sangrar o meu CPF. Eu vou tirar dinheiro do CNPJ, que é o que tem dinheiro e que quer a visibilidade. E o Corinthians hoje é a maior audiência do futebol brasileiro, da América Latina, enfim. Qual que é a média é uma 44 mil, 45 mil pessoas. Cabe quantos na arena? 49.300, 50 mil, né? É que é liberado só 49.300. Então eu me via desse jeito. Eu falei, então eu tenho que trabalhar para esse torcedor. E aí você assume um Corinthians sem R$1 no caixa, sem credibilidade, sem um elenco. Em menos de 30 dias para você montar um time de futebol, cara. Entrou desespero. E aí por isso que eu falava que eu precisava de profissionais do meu lado. E aí tive problema para contratar o executivo, que até tive que contratar escondido e apresentar o Fabinho. E aí, juntos, começamos a fazer um trabalho profissional. E aí eu falava assim, cara, como é que eu vou arrumar dinheiro? Mas não vou aumentar ingresso. Eu vou segurar os ingressos. Porque eu quero a minha arena lotada. É tanto que desde que eu assumi, a gente vem batendo todos os recordes de público e de receita. Eu sou o presidente que mais trouxe receita para um clube da América Latina, cara. Eu já trouxe Eu mais vi que a receita recorde, né, cara? recorde em todo sentido. Mas a dívida cresceu pra cacete Não, também. cara, a dívida se você for analisar, eu assumi o Corinthians, tinha 40 meses de salários de fundo de garantia atrasado, 11 meses de direito de imagem atrasado, coloquei tudo em ordem, paguei dívidas, eu já assumi o Corinthians com juros de 300 milhões ao ano, então, ou seja, se a minha dívida já era 2 bilhões quando eu peguei, automaticamente já está em 2.300. Aí tem 191 milhões que ficou da gestão passada, passando para nós, que está aí provada pelo nosso financeiro, por auditoria e por perito assinando. Está aí. O balanço está aberto aí, né? Está todo aberto para quem quiser ver, está no nosso site, né? Então já está provando. Só que fora isso, se você for analisar, eu cresci em 20% a receita do Corinthians, cara. Em um ano, Corinthians sem credibilidade, beirando a segunda divisão. E quais foram as principais estratégias aí para aumentar essa receita? Era provar para eles que a marca do Corinthians é a maior marca do futebol da América Latina, é a maior visibilidade, é a maior audiência. Por isso que eu tinha que fazer um time competitivo e eu tinha que trazer o Corinthians ao protagonismo. E o Memphis faz parte, um grande elenco como Garro, Yuri, né, Carrijo, todos esses, Hugo, enfim, todos que estão lá são jogadores escolhidos a dedo para que a gente montasse um time competitivo. E com isso eu iria buscar receita fora. E fui trucando todo mundo, cara. Eu fui o cara que levei os preços das bets nas camisas. Eu tirei um patrocínio nosso de 35, botei um de 120. Eu tirei uma prata de 8, botei 15. Então eu fui dobrando e brigando. E tive a coragem de trazer a maior parceria da história da TV de um clube de futebol, né, com mais de 1.150 bi. Então eu fui trazendo dessa forma. Por quê? Porque a gente sabia que o Corinthians era uma audiência. Se ele é uma audiência, tem que pagar como tal. E aí começou a dar certo, e o Corinthians sendo visibilidade, haja vista os últimos jogos, recorde de receita, as brigas por ingresso. Eu falei, poxa, quanto tempo o Corinthians não tinha isso novamente? Aí o título, que há mais de 6 anos não se conquistava um título. Cara, e esse foi o desafio da gente poder buscar e para que eu pudesse manter o ingresso. Aí mantive o ingresso 1 ano congelado, sem R$1 no caixa, precisando de receita.
Até hoje eu mantenho a mensalidade do clube e o título do clube ainda congelado. Tudo isso buscando receita fora para equacionar. O Corinthians hoje ele está nos trilhos, ele está conseguindo equacionar as suas dívidas. Eu vi que o RCE foi... Corinthians aprovado o RCE. Hoje a gente, quando eu assumi, eu recebi muita ligação, eu não sei mais se eu vou receber, quando eu vou receber. O que é um RCE, para quem está ouvindo a gente? Regime centralizado das dívidas que a gente tem. A gente centralizou tudo numa bacia só. E eu fui o único presidente que tive coragem de levar esse regime para a justiça. Isso mostra que nós temos as nossas contas claras, controladas pela justiça, o que a gente paga, o que a gente recebe. Então eu fui o único presidente que tive coragem de fazer isso, deu certo. E agora a CNDR também, que é as dívidas de clubes, que a gente vai ter 5 anos para pagar. Enfim, a gente equacionou tudo, cara. E o Corinthians hoje está nos trilhos. Hoje os credores sabem quando vão receber, de que forma vão receber, porque hoje a gente tem uma porcentagem da nossa receita que a gente vai ter que todo mês dividir entre os credores. Então, cara, o Corinthians hoje está voltando a um outro patamar. A gente sabia dessas dificuldades, a gente sabe, a gente foi achincalhado, tem muitos reclamando, só que a gente também tem muitos clubes que devem para a gente não sai falando isso, porque a gente sabe a dificuldade dos clubes hoje em dia. Só que o Corinthians está caminhando a passos largos para uma profissionalização, como já está, e equacionando tudo, cara. E graças a Deus o Corinthians está nos trilhos hoje com salários em dia, não se deve fundo de garantia, a gente tem, acho que só algumas premiações pequenas também, porque o resto a gente já colocou tudo em ordem. Corinthians, nós chegamos a 5 meses, 5 salários antecipados, coisa que não acontecia há mais de 15, 20 anos. Enfim, hoje a gente não deve... Por isso que todos os jogadores hoje querem jogar no Corinthians. A dificuldade que eu tive em janeiro de 2024, de não ter atletas querendo jogar, a família, não vamos jogar aqui, vamos para outro clube. Hoje, graças a Deus, todo mundo quer vir jogar no Corinthians. Entendi. E, cara, já que a gente falou de patrocínio aí, não tem como a gente não falar da Vai de Bet, né? Sim. Que eu vi 370, 360 milhões, qual que é o valor exato? 370. 370 10 foi milhões. de antecipação, porque existia uma multa que até eles aproveitaram para bater em mim, que você pagou uma multa de 40 milhões da PixBet, ao contrário. Existia uma multa deles, né, que nós dividimos com a Vai de Bet, eles deram 10, nós demos 10, para descontar na 36ª parcela, os 10 milhões, e aí existia uma antecipação que a antiga gestão fez de 30 milhões. Tá. Como ela tinha cumprido um ano, né, descontou 10 milhões, ficou 20 milhões. E era isso que a gente só devolveu, não é multa, nós não pagamos multa para a PixBet, nós tivemos que devolver um dinheiro que eles anteciparam. Entendi. E aí eu sei que tem uma porrada de coisa que não dá pra falar, porque... Bom, você deu um depoimento outro dia pra polícia, né? Que já queria depor faz tempo, não vi a hora. Ah, é? Eu pensei que tivesse lido que a galera tinha tentado adiar. Não, ao contrário, sempre quis. Eu já queria, não só agora, como eu queria já antes, no começo do processo. Já tem Isso quase é porque um ano. tu tem certeza que tu tá limpo? Não, então. tudo tranquilo. Foi eu que negociei tudo, foi eu que fiz tudo, junto com o jurídico, junto com o compliance, junto com o jurídico dele, junto com o meu marketing, junto com o meu financeiro. Tu que fez tudo? Tudo, eu não faço nada sozinho. Então o que aconteceu, cara? Cara, quando foi apresentado para nós o intermediário, eu estava no clube, não tinha tomado posse ainda, né? Estava no clube que eu fazia até. A gente estava numa transição que não teve, mas eu estava no clube o dia a dia, entendendo, já que eu era presidente, eu tinha acesso livre em algumas situações. E nesse dia me chega o meu administrativo, Marcelo Mariano, falando: esse rapaz está trazendo uma nova empresa assim, assim. Só que eu estava negociando com a PixBet e com a Betano. E aí eu falei: poxa, Marcelinho, toca lá, eu estava na correria, que tumulto, mil e uma coisa, muitas propostas, muita gente já procurando, muitas renovações de contrato já procurando, querendo entender algumas situações. E eu falei: toca lá, Marcelinho. E aí logo em seguida ele vem, ele marcou uma reunião dia 27. Eu falei: Marcelinho, dia 27 eu não consigo, porque eu já tinha um almoço em Peruíbe, na casa do meu ex-diretor de futebol. Eu tenho um almoço de família, de comemoração, porque a gente, né, eu vou viajar no outro dia, ia descansar uns dias na casa de praia lá de um amigo nosso. E eu falei: não consigo. Ele falou: presidente, poxa, o presidente da Vai de Bet está vindo aqui só para te conhecer. E não foi para fechar. A gente só ia, porque era um valor absurdo, né? Que nem eu acreditava. Tu não estava nem acreditando, né? Na verdade, a gente já tinha um valor e eu fui trocando. Por isso que eu falei, fui elevando. E aí, cara, a gente chegou lá nesse momento, eu conheci o presidente, só nós dois. Ele quis entender como que era. Eu falei: é assim, eu já tenho assim. Mas dá para fazer assim? Não, não dá. Eu quero... Aí ele queria outras propriedades, como feminino, como futsal, como... acho que era isso. Eu falei: não, aí você tem que me dar mais 10 milhões por cada, porque eu estou te cedendo outras áreas. Aí é 130, não, é 110, aí chegamos a 120. Mas assim, foi uma coisa muito rápida, tá bom.
E eu tinha um compromisso, falei, agora vocês fazem a tratativa, já manda para o jurídico e saí, não participei mais de nada. Né? Como eu faço com todas as outras negociações. Eu negociei meião, 1.200.000, negociei camisa 30, negociei calção 6, negociei costas 16, como eu negociei TV 1 bi 150, como eu estou fazendo outra negociação também, recorde agora. Cara, assim, nunca teve problema. E a hora que eu faço a negociação, já joga para o jurídico já analisa, já aprova. Quando a Vai de Bet sai numa sexta-feira, eu estava em Londres, né? Vim até antecipado, eu estava fazendo negociação, estava vendendo o Wesley e estava falando sobre patrocínio também. E aí me falam, tal, eu venho correndo para o Brasil. A Vai de Bet sai eu cheguei na quinta, a Vai de Bet sai na sexta. No domingo eu já tive uma grande proposta, de 200 milhões. Fiquei o domingo inteirinho almoçando num restaurante aqui nos Jardins e fazendo as tratativas. Na mesma hora, já mandei para o jurídico e para o Comprice. A empresa tem um capital de giro de 500 milhões, mas ela não tinha um capital fixo que desse a garantia de 100 milhões. Entendi. Aí o Comprice, presidente, aqui tem uma ressalva, aí vai de você. Foi negativo. Se você está falando que eu tenho um risco porque ela não tem um patrimônio fixo de 100 milhões para sustentar essa multa de 100 milhões, eu não vou correr esse risco. Quem sou eu? É você que está me dando. Então, para você ter uma ideia como a gente faz a coisa muito profissional, se eles falam para mim, coloca um detalhezinho, eu não vou. Não, minha obrigação é atrás de outro. Logo em seguida, consegui mais duas de valor maior, 103 milhões. De 300 e poucos milhões, 309 milhões. Consegui outro de 309 milhões. Consegui dois seguida. Os dois foram aprovados. Quando eles chegam para mim, presidente, os dois estão aprovados, o que você acha? Eu falei, aí é com vocês. A minha parte eu fiz negociação, agora escolhe. Quem escolheu a Sport da Sorte foi o meu marketing, junto com o financeiro, pelas entregas de marketing e pela parte financeira que eles ajudariam, que graças a Deus que deu certo, ajudando no Memphis, ajudando em outras situações. Então, para você ter uma ideia, tudo que eu faço é profissional. Então, por isso que eu estava muito tranquilo em termos de queria depor antes, eu quero logo resolver esse problema. Aliás, porque foi eu que cessei o pagamento de comissão, foi eu que cessei, eu que assinei para investigar o contrato, foi eu que fiz tudo, cara. Então, se eu tivesse alguma coisa, aliás, quando chegou até mim, eu falei, vai para a polícia. Se alguém dever, que pague. Ah, vai explodir na imprensa. Explode, pode explodir. Se alguém dever aqui, que pague, cara. Aqui é muito tranquilo. E sempre foi assim com tudo. É tanto que eu mandei o diretor em meu futebol embora, que era o meu melhor amigo na política. Amigo, aqui não tem amigo. Meu amigo é do portão para fora. Aqui dentro é o Corinthians. Eu sou Corinthians. Eu vou administrar como é minha empresa. Eu saio da minha sala, eu desligo o ar-condicionado, desligo luz. Eu estou há 1 ano e 4 meses. Eu estou há 14 meses como gestão. Eu tenho um cartão corporativo entre o clube de R$1 milhão, eu nunca gastei R$1. Aí quiseram manchar minha imagem juntando cartões corporativos de outros departamentos para juntar. Quer dizer, eu duvido que algum dia um presidente ficou 1 mês sem gastar. Eu estou há 14 meses sem gastar R$1. Cara, eu trato o Corinthians como se fosse minha empresa. E além de tudo, estou indo bater o recorde de receita, buscando dinheiro, brigando, viajo a cada 1 dia e meio. Às vezes, para ver minha filha, ela tem que ir. O meu filho ainda até vejo mais, porque ele vai nos jogos comigo, que eu não abro mão disso, é a única coisa que eu tenho. A única coisa que o Corinthians me paga é gasolina, o resto não me paga mais nada, cara. Então, tudo isso aí é pelo Corinthians. Então, foi muito tranquilo a negociação com a Vai de Bet. E aí eu te digo, quando assinamos o contrato, lá assinou um contrato de 370 milhões. Olhou quem era a intermediária e quem era o Corinthians, aprovaram. O Corinthians olhou quem era a intermediária e quem era a patrocinadora. Deram as garantias, aprovaram. 5 meses depois, rescindiram o contrato. Por que também ali já não falaram, não é essa intermediadora? Não falaram. 1 ano depois, não é essa intermediadora, que é... Pô, mas eles que vieram falar comigo. Ninguém mais veio falar comigo. Então a minha participação só é essa com todos. Eu negocio o jurídico e os outros departamentos que tomam conta. Foi todo esse rolo aí que te colocou numa situação do impeachment no ano passado, não foi? Então, tudo armação orquestrada por o meu ex-diretor de futebol, que foi condenado agora, entendeu? Ele que saiu disparando, que eu falei que não tinha comissão, eu nunca falei isso. O cara que tu fez uma denúncia? Isso. Tá. E aí... Foi afastado agora no dia 10, né? Isso. Aí, cara... Dá pra gente falar o nome dele? Não, meu ex-diretor é o Rubão. Ah, não, então é outro cara. Outro cara é outra situação, que também foi uma perseguição lascada, enfim. Tá. Mas aí, cara, ele não provou nada e saiu disparando uma coisa, porque ele também... aí tem outras coisas que tá sob segredo de justiça, que a gente falou lá e, cara... Tá aí, cara. O cara que disparou tudo. Por quê? Por que não falou então antes? Vestiu até boné, vestiu camisa. Por que não falou antes? Entendi. Aí porque eu mandei embora? Quer dizer, se eu tivesse alguma situação, eu não ia mandar embora. Vem cá. Não, cara. A vida é muito limpa. A coisa foi feita muito honesta em prol do Corinthians. Sangrei até o final para poder trazer uma receita enorme pro Corinthians. E, cara, tudo certo. O Corinthians não teve, nesse sentido, prejuízo. A empresa pagou em dia. Agora tem uma multa para pagar, que é assim que terminar o processo. Aí tem que... o jurídico vai tomar conta disso.